Você já parou para pensar como seria se, do nada, você perdesse tudo? Tipo, casa, carro, dinheiro, amigos, saúde e até mesmo sua família. Parece até roteiro de filme de terror psicológico, né? Mas acredite, essa história aconteceu de verdade e o personagem principal se chama Jó. O que ele viveu é tão insano que até hoje, séculos depois, continua inspirando, chocando e fazendo muita gente refletir sobre a vida. E já aproveita antes de mergulhar nessa história que pode virar sua mente de cabeça para baixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Assim você acompanha tudo o que a gente traz aqui e não perde nenhuma das próximas histórias que vão te fazer ver a vida com outros olhos. Agora imagina o cenário. Jó era um cara simplesmente próspero. Pense em alguém que tinha gado, terras, funcionários, amigos e respeito. Se fosse hoje, seria o tipo de pessoa com casa chique, empresa bombando, família unida, viagens internacionais e ainda com moral na cidade inteira. Mas não era só riqueza e status, não. Ele também era conhecido por ser justo, reto, íntegro, um cara de caráter. Aquela pessoa que você olha e fala, mano, este aí é diferenciado. E não era só aparência. A vida de Jó tinha consistência. Ele cuidava da família, fazia orações, tinha consideração pelos outros. Era tipo aquele amigo que sempre está disposto a ajudar, que paga a conta do rolê quando alguém esquece a carteira, que aconselha quando percebe que você está vacilando. Era alguém que representava equilíbrio. Só que aí começa a parte mais polêmica de toda essa história. Em um certo momento, acontece uma conversa no céu. Deus destaca a integridade de Jó, mas o inimigo coloca em dúvida. Será mesmo que ele é fiel porque ama a Deus? Ou é só porque tem tudo o que quer? A provocação é clara. Será que Jó continuaria sendo bom, justo e fiel se perdesse absolutamente tudo? E aí já bate a pergunta, será que nós seríamos diferentes? Será que a nossa fé, nossa bondade, nossa força não depende muito mais do que temos do que realmente do que somos? O que acontece depois parece até uma série de tragédias em sequência. Um mensageiro chega até Jó trazendo notícia ruim. Outro vem logo em seguida, trazendo uma pior ainda. É como se o WhatsApp dele tivesse virado um plantão de desgraças. Ele perde rebanhos, perde bens, perde até os empregados que trabalhavam com ele. E antes que desse tempo de respirar, vem o golpe mais pesado. Seus filhos, todos, morrem de uma só vez num acidente. Imagina a dor. Imagina a sensação de ter o mundo arrancado dos pés. Jó tinha absolutamente tudo, e em questão de horas, não tinha mais nada. Dá até aquele frio na barriga só de pensar. E aqui vem um detalhe que choca ainda mais. No lugar de xingar, se revoltar ou amaldiçoar a vida, Jó rasga suas roupas, se joga no chão e adora a Deus. Ele fala algo que até hoje ecoa. Nu eu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas espera aí, como alguém consegue agradecer e adorar no momento mais doloroso da vida? Será que você conseguiria? Essa atitude de Jó é tão absurda que quebra qualquer padrão de reação humana. Normalmente a gente reclama quando perde um celular, quando o carro quebra, quando a internet cai. Agora imagina perder tudo e ainda assim manter a fé. Isso faz qualquer um parar e pensar, até onde vai a nossa confiança? Só que a história não para por aí. Depois de perder tudo, Jó é atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas tomam o corpo dele inteiro. Ele, que antes era um homem respeitado, agora se vê sentado no chão, se coçando com cacos de cerâmica, praticamente irreconhecível. A cena é forte, quase cinematográfica. E talvez você pense, agora ele vai quebrar, agora ele vai desistir. Mas não, Jó continua firme. Sofrendo, sim. Chorando, sim. Questionando, sim. Mas não abandona a fé.
E esse ponto da história já é suficiente para levantar discussões profundas. Porque se fosse a gente, será que aguentaria? Será que a nossa fé não seria uma fé de conveniência que só funciona quando tudo vai bem? É nesse ponto que entram os famosos amigos de Jó. Eles chegam com aquele discurso clássico: cara, se tudo isso aconteceu com você, é porque você fez alguma coisa errada. É o famoso julgamento alheio, que nunca ajuda. Em vez de apoio, o que ele recebe é acusação. Já reparou que tem gente que é exatamente assim hoje? Na hora da sua dor, em vez de ajudar, prefere apontar o dedo e dizer que a culpa é sua? E aqui surge outro ponto profundo dessa história. Quantas vezes a gente não se cobra, se culpa ou se deixa ser esmagado pelas opiniões dos outros quando está passando por um momento difícil? A experiência de Jó mostra que até as pessoas mais próximas podem não entender a dor que você está vivendo. Mesmo sendo acusado, incompreendido e doente, Jó não perde a essência. E essa talvez seja a parte mais inspiradora. Ele não deixa a dor transformá-lo em alguém que ele não era. Ele permanece fiel, mesmo que não tivesse explicações para o que estava acontecendo. Agora pare e pensa. E se fosse você? Você conseguiria manter sua essência ou deixaria o sofrimento te mudar completamente? E olha que Jó não era um super-herói. Ele não tinha poderes mágicos, não era um personagem de filme da Marvel. Ele era um ser humano normal, como eu e você. Ele chorou, ele se desesperou, ele reclamou. Em certo momento, chegou até a desejar não ter nascido. E quem nunca pensou coisas pesadas quando estava no fundo do poço? Isso só mostra que a história dele é real, crua, humana. E aqui tem um aprendizado gigante. Você pode até se sentir quebrado, questionar e se revoltar. Isso não significa que você perdeu a sua fé ou deixou de ser quem você é. Significa que você está vivo, sentindo. E é justamente nesse processo que se revela a força que você nem sabia que tinha. A grande sacada é que Jó não deixou a sua dor definir quem ele era. Ele poderia ter se transformado em uma pessoa amarga, revoltada, rancorosa. Mas não. Ele escolheu continuar sendo quem sempre foi, mesmo quando o mundo inteiro desabou sobre ele. Essa reflexão é justamente o que faz essa história atravessar gerações. Não é sobre religião, é sobre vida real. Porque todo mundo já passou por momentos em que parecia que o chão tinha sumido. Todo mundo já se sentiu injustiçado, doente, sozinho ou incompreendido. A diferença é como cada um reage. Jó mostra que mesmo sem entender nada, é possível permanecer firme. E isso causa aquele choque, porque a gente está acostumado a só confiar quando tudo vai bem. Quando a vida desmorona, a fé da maioria desmorona junto. Mas e se não fosse assim? A história dele também escancara outra verdade. As pessoas ao redor podem não entender você. Podem te julgar, te acusar, te abandonar. Mas isso não muda quem você é. E esse é um ponto que precisa ser lembrado hoje, em tempos de redes sociais, onde a opinião alheia pesa mais que a nossa própria consciência. Jó não tinha Instagram, não tinha Twitter, mas tinha gente apontando o dedo da mesma forma que a gente vê hoje. A diferença é que ele não deixou essas vozes definir a identidade dele. E talvez essa seja a chave. Não se deixar moldar pela dor, nem pelas críticas. No meio da dor, Jó chega a desejar não ter nascido. Ele grita, ele se desespera, ele pergunta o porquê. E aqui está outro detalhe poderoso. Até mesmo na fé, existe espaço para questionar, chorar e se sentir quebrado. Isso não significa que você desistiu, significa que você é humano. E é talvez por isso que tanta gente se conecta com a história de Jó. Porque ele não foi um robô de fé, ele foi humano. Ele sentiu, sofreu, chorou, reclamou. Mas mesmo assim, não abandonou aquilo que acreditava. E agora vem a virada. No final dessa primeira parte, fica a grande pergunta que coa até hoje. O que é que sustenta você quando tudo desmorona? É a sua grana? É a sua saúde? É a sua família? É a sua fé? Porque se tudo isso fosse arrancado de você, o que sobraria? Então já se liga, porque no próximo bloco
a gente vai mergulhar ainda mais fundo. Vamos ver como Jó lidou com as acusações, as dúvidas e a pressão, e de que forma essa história chega num ponto que ninguém imaginava. Mas antes de ir, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Bloco 2. Quando os amigos viram juízes. Depois de perder absolutamente tudo, Jó ainda teve que enfrentar algo talvez até mais pesado do que as tragédias em si: a pressão psicológica. É aí que entram em cena os chamados amigos de Jó. Mas será que eles realmente eram amigos? Ou será que estavam mais para juízes disfarçados? Imagina a cena. Você está no fundo do poço, sem grana, sem família, doente, sem perspectiva, e os caras que deveriam te apoiar chegam dizendo: isso só aconteceu porque você errou. É como se, em vez de trazer uma palavra de apoio, eles viessem com uma placa escrito: a culpa é sua. Quem nunca viveu algo parecido? A gente espera apoio, mas recebe julgamento. E olha, isso dói ainda mais do que as perdas. Porque quando vem de fora, você até consegue lidar. Mas quando parte de quem você considerava próximo, é como levar uma facada no peito. Os amigos de Jó insistiam: cara, confessa logo, você deve ter feito algo errado. Deus não ia deixar isso acontecer sem motivo. Eles transformaram a dor dele em tribunal. Cada palavra funcionava como uma sentença de condenação. Agora, traz isso para o nosso tempo. É igual quando você passa por uma fase difícil e as pessoas comentam: ah, perdeu o emprego porque não se esforçou, foi traído porque deu bobeira, ficou doente porque não cuidou direito da saúde. Sempre tem alguém que acha que entende os bastidores da sua vida melhor do que você. Só que Jó sabia quem ele era. E aqui tem um detalhe que vale ouro. Ele não deixou as acusações definirem a sua identidade. Ele estava arrasado, sim, estava machucado, sim, mas dentro dele ainda havia uma convicção de que não tinha feito nada para merecer aquele peso todo. E já parou para pensar? Quantas vezes você deixou as vozes externas te definirem? Quantas vezes acreditou no que disseram sobre você, mesmo sabendo que não era verdade? Jó mostra que, mesmo no silêncio, mesmo na dor, é possível sustentar a verdade dentro de si. Mas a pressão não parava. Os amigos continuavam martelando, repetindo que ele devia ter algum pecado escondido. Essa insistência era sufocante. Você já passou por isso? Quando alguém fica batendo sempre na mesma tecla, querendo te convencer de algo que você sabe que não é real? E aqui está a virada. Jó não se cala. Ele rebate, ele argumenta, ele mostra que a sua consciência está limpa. Ele não nega a dor, não disfarça a tristeza, mas não aceita ser colocado numa caixinha de culpado. Essa reação é poderosa, porque quebra o padrão. A maioria na posição dele teria abaixado a cabeça, aceitado a culpa e ficado ainda mais esmagado. Mas Jó se levanta em meio ao pó e diz: eu sei quem eu sou. E pensa só, se você não tiver essa clareza, qualquer crítica te destrói. Se você não souber sua essência, qualquer julgamento externo vai te moldar. É por isso que tantas pessoas vivem aprisionadas, porque acreditaram em rótulos que nunca foram delas. Enquanto os amigos apontavam, Jó estava em guerra dentro dele. A luta não era só contra as perdas e as feridas no corpo. Era contra o peso mental, contra a dúvida, contra a tentação de acreditar que sua vida tinha acabado. E aqui está a parte mais humana de Jó. Ele começa a questionar. Ele fala coisas pesadas, deseja a morte, reclama da própria existência. E sabe o que isso mostra? Que até os mais fortes desabam, que até os mais fiéis se quebram. E olha que isso conecta muito com a vida real. Quem nunca se perguntou, por que comigo? Até quando isso vai durar? Será que algum dia eu vou levantar de novo? Essas perguntas são normais, são humanas. A grande diferença é que, mesmo questionando, Jó não virou as costas para Deus. Ele pode ter se sentido abandonado, mas não abandonou a fé. Essa é a linha tênue que define tudo.
Você pode se sentir no escuro, mas ainda assim escolher não soltar a mão daquilo em que acredita. Agora, imagine essa cena em detalhes. Jó sentado em cinzas, o corpo cheio de feridas, a alma destruída. Os amigos jogando palavras pesadas e ele ali, tentando encontrar sentido no meio do caos. É uma imagem forte, quase impossível de assistir sem se colocar no lugar dele. E é nesse ponto que a história nos dá uma lição gigantesca. A batalha mais difícil não é contra a perda material, mas contra a voz interna que tenta te convencer de que não vale mais a pena. Quantas pessoas você conhece que desistiram não porque perderam tudo, mas porque acreditaram que não eram capazes de recomeçar? Quantas pararam no meio da dor porque deixaram o peso da culpa e da crítica sufocar a esperança? Jó estava no limite. Mas mesmo no limite, ainda havia uma chama, mesmo que pequena, queimando dentro dele. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você pode estar arrasado, no pó, sem entender nada, mas se ainda houver uma fagulha dentro de você, essa fagulha pode reacender o fogo inteiro. A história de Jó prova que não é sobre nunca cair, é sobre não desistir de levantar. No meio desse desespero, Jó faz algo que se tornou eterno. Ele clama, ele fala, ele expõe a sua dor. Ele não guardou para si, não fingiu que estava bem. Ele colocou para fora, abriu o coração. E olha que isso é libertador. Quantas vezes você já se sentiu mal só porque guardou tudo para si, fingindo que estava bem? O silêncio pode virar prisão. Mas quando você fala, quando expõe, quando abre, você encontra força até mesmo onde não imaginava. O interessante é que mesmo expondo toda a dor, Jó ainda buscava respostas. Ele queria entender o porquê, queria que Deus explicasse. Essa busca mostra que, no fundo, ele ainda acreditava que havia um propósito escondido atrás de tudo aquilo. E talvez essa seja a grande virada para qualquer pessoa que enfrenta momentos pesados. Não é negar a dor, mas acreditar que ela não é o fim. Se fosse hoje, os amigos de Jó seriam facilmente comparados à cultura do cancelamento. Já pensou? Ele estaria sofrendo e nas redes sociais a galera estaria comentando: bem feito, mereceu, isso é karma, porque o mundo adora julgar aquilo que não entende. Essa comparação com o cancelamento moderno deixa tudo ainda mais real. Quantas vezes alguém erra ou passa por uma fase ruim e vira alvo de memes, piadas, ataques? A dor da pessoa se transforma em entretenimento alheio. E é exatamente isso que os amigos de Jó faziam, transformar a dor dele em espetáculo. Mas a história nos mostra que, mesmo sendo cancelado por todos, Jó não cancelou a si mesmo. Ele sabia que a sua consciência estava limpa. E isso faz toda a diferença. Porque se você não souber quem é, qualquer hashtag do mundo pode te engolir. E essa é uma lição atual demais. Não se define pelo que dizem, mas pelo que você sabe que é. No final desse segundo ato da história, a gente fica com uma pergunta que arde no peito. Quando tudo e todos apontam contra você, qual voz você escolhe ouvir? A dos acusadores ou a da sua consciência? Essa é a reflexão que Jó nos deixa. Mesmo quando tudo parece acusar você, ainda existe uma escolha. Você pode acreditar na mentira ou pode sustentar a sua verdade mesmo em lágrimas. E é nesse ponto que a história vai ficando ainda mais intensa, porque se você acha que o sofrimento de Jó já estava no limite, se prepara, ainda vem mais peso, mais pressão e uma virada inesperada. Mas antes de irmos para o próximo bloco, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Bloco 3. O silêncio que grita mais alto. Depois de enfrentar as acusações dos amigos de toda aquela pressão psicológica que mais parecia tribunal, Jó chega a um ponto em que começa a sentir o verdadeiro peso do silêncio de Deus. Imagina só, você está no meio da pior fase da sua vida. Grita, clama, pergunta, implora por respostas e nada.
É como se o céu tivesse ficado mudo. Esse silêncio não é fácil de encarar, porque, no fundo, a gente até suporta a dor quando sente que alguém nos ouve, mas quando o silêncio é a única resposta, o coração se enche de dúvida. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Ele queria entender o motivo. Afinal, sempre tinha vivido de forma correta, sempre tinha buscado ser justo, sempre fez questão de honrar sua fé. Então, por que parecia estar sendo castigado sem razão? Essa é a pergunta que ecoava dentro dele. Por que comigo? E talvez essa seja a mesma pergunta que você já fez alguma vez. Quando a vida te vira do avesso, quando parece que todo o esforço é em vão, o questionamento surge quase automático. O que eu fiz para merecer isso? Só que Jó não se contentava em apenas perguntar. Ele queria audiência com Deus. Ele queria respostas diretas. Queria entender o sentido de tudo aquilo. Era como alguém que pede para falar com o gerente depois de um problema sério. Jó não queria intermediários. Ele queria falar com Deus na lata. E olha como isso é profundo. Mesmo sentindo dor, mesmo mergulhado em sofrimento, Jó acreditava que só Deus poderia dar as respostas. Ele não buscava soluções mágicas, não tentava achar culpados humanos. Ele sabia que a única explicação real viria de cima. Mas o silêncio continuava. E esse silêncio é perturbador. Você já passou por isso? Quando parece que ninguém te escuta, que nenhuma oração é respondida, que nenhuma porta se abre. É como se cada palavra sua batesse no teto e caísse de volta. Mas esse silêncio não é vazio. Muitas vezes é nesse espaço que a fé é forjada. É como aço no fogo. Só fica mais resistente porque foi aquecido até o limite. E Jó estava nesse fogo. Ele se via entre a dor das perdas, as acusações dos amigos e o silêncio de Deus. Era como lutar contra 3 gigantes ao mesmo tempo: a tragédia, a injustiça e a ausência de respostas. E o curioso é que, mesmo assim, Jó não desistiu de buscar. Ele reclamou, chorou, se revoltou sim, mas nunca parou de falar com Deus. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. Ele poderia ter fechado o coração, mas preferiu continuar dialogando, mesmo sem ouvir nada em troca. E isso levanta uma pergunta forte. Será que você continua falando quando não recebe resposta? Ou será que desiste no meio do caminho porque parece que ninguém está ouvindo? A verdade é que esse silêncio, muitas vezes, prepara o terreno para algo muito maior. Mas enquanto estamos no meio da tempestade, parece apenas vazio. Jó chega a declarar que gostaria de apresentar sua causa diante de Deus como num tribunal. Ele queria argumentos, queria defesa, queria entender. Essa sede por respostas mostra que a dor não tinha destruído a fé, apenas despertado mais fome por sentido. E olha só que lição. Quando a vida te coloca no fogo, você pode escolher se queimar ou se transformar. Jó estava sendo transformado, mesmo sem perceber. O silêncio que ele enfrentava estava moldando sua fé para algo muito mais profundo. Ele estava aprendendo a confiar não só no que via, mas no que não conseguia enxergar. E aqui vem a reflexão. Será que a gente está preparado para confiar mesmo quando não entende nada? Essa parte da história é um suco no estômago, porque mostra que a fé verdadeira não é sustentada por explicações, mas por confiança. Não é acreditar porque faz sentido. É acreditar mesmo quando nada faz sentido. Enquanto Jó esperava uma resposta, a tensão só aumentava. Os amigos continuavam com discursos pesados, e ele se sentia cada vez mais encurralado. Era como se estivesse preso numa sala sem saída, sendo pressionado de todos os lados. E é exatamente aí que essa história toca a gente de forma tão profunda.
Porque quem nunca viveu essa sensação de estar preso, de não enxergar saída, de sentir que o silêncio era ensurdecedor? Parece que o mundo inteiro fala, mas Deus não. Esse silêncio tem várias formas hoje em dia. Às vezes é aquele relacionamento que não se resolve, mesmo depois de tantas tentativas. Outras vezes é a busca por emprego que nunca chega, mesmo mandando currículos todo dia. Ou aquela oração feita noite após noite, sem sinal de resposta. É duro, é frustrante e dá vontade de desistir. Só que a lição de Jó é clara: persistir no diálogo mesmo sem retorno. Ele continuava falando, porque acreditava que uma hora seria ouvido. E essa insistência é uma das maiores marcas da fé. Pensa comigo, quando a gente manda mensagem para alguém e a pessoa visualiza e não responde, o que acontece? Dá raiva, né? Agora imagina conversar com Deus e não ter nem o visualizado. É o silêncio total. Ainda assim, Jó continuou. E aqui está a chave. Muitas vezes, o silêncio é exatamente o espaço onde a transformação acontece, porque é nesse vazio que a gente deixa de depender de respostas externas e começa a construir força interna. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. É como o intervalo de uma música. Não é barulho, mas faz parte da melodia. E talvez seja isso que Jó estivesse aprendendo. Enquanto clamava, enquanto buscava, enquanto chorava, algo dentro dele estava sendo moldado. Ele estava sendo treinado para uma revelação muito maior. Essa experiência também faz pensar quantas vezes o silêncio já te fortaleceu sem você perceber. Aquela fase de espera que parecia insuportável, mas depois te fez valorizar ainda mais quando a resposta chegou. E aqui vem outro paralelo com a vida atual. Nas redes sociais, a gente se acostumou a respostas rápidas, likes instantâneos, feedback em segundos. Mas com Deus o tempo é outro. E suportar o delay da resposta é um dos maiores testes da fé. Enquanto Jó encarava esse delay, o corpo dele se enfraquecia, os amigos pressionavam, a mente gritava, era como estar no olho de um furacão. Mas, por incrível que pareça, era ali que ele se fortalecia. Isso mostra que fé não é ausência de dor. Fé é resistência no meio da dor. É continuar acreditando mesmo quando a lógica diz que acabou. E a grande virada está chegando, porque esse silêncio não dura para sempre. No momento certo, Deus quebra o silêncio. E quando ele fala, não sobra espaço para dúvida. No final desse bloco, fica a grande questão que atravessa séculos. Você consegue confiar mesmo quando Deus parece estar calado? Esse é o desafio. Esse é o ponto em que Jó estava. Ele não entendia nada, mas escolheu acreditar. E se você acha que a história já chegou no limite, se prepara, porque no próximo capítulo o silêncio se quebra e a voz de Deus vem como trovão, mudando completamente o rumo da história. Mas antes da gente mergulhar nesse momento épico, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem hoje. Bloco 4. Quando a voz de Deus rompe o silêncio. Depois de todo aquele tempo de dor, acusações e silêncio que parecia interminável, finalmente chega o momento mais esperado. Deus fala. E olha, quando ele decide abrir a boca, não é com palavras suaves, não é com explicações simples. Ele vem como um trovão, como uma tempestade, e muda completamente o rumo da história. Imagina a cena. Jó, cansado, doente, cheio de perguntas, pedindo explicações. De repente, um redemoinho aparece. É nesse turbilhão que a voz de Deus se manifesta. Não é um sussurro, é algo tão intenso que cala todos ao redor. E a primeira coisa que chama a atenção é que Deus não dá explicações diretas.
Ele não chega dizendo: Jó, você sofreu por isso ou aquilo. Ao contrário, ele começa a fazer perguntas. Perguntas que desmontam qualquer orgulho humano, qualquer sensação de controle. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você consegue ordenar amanhã e mostrar o lugar do amanhecer? Você já entrou no depósito da neve ou viu os tesouros do granizo? Você sabe até onde vai a extensão do universo? É como se Deus estivesse lembrando a Jó que existem coisas que a mente humana jamais seria capaz de entender. E essas perguntas não são para humilhar, mas para reposicionar. Deus não estava dizendo: você não vale nada. Ele estava dizendo: olha quem eu sou, olha o tamanho do que eu faço. Se eu cuido de todo o universo, será que não sei cuidar de você? Esse momento é poderoso porque mostra que a resposta de Deus não está em dar todos os detalhes, mas em revelar a grandeza dele. Jó queria explicações, mas o que recebeu foi uma nova perspectiva. E aqui já vem um gancho direto para a nossa vida. Quantas vezes você não pediu explicações a Deus? Por que perdi esse emprego? Por que aquele relacionamento acabou? Por que fiquei doente? Por que comigo? E muitas vezes, a resposta não vem em forma de um porque sim, mas em forma de confiança. Como se ele dissesse: eu sei o que estou fazendo, mesmo que você não entenda agora. Esse diálogo muda tudo. Jó percebe que não precisava de respostas, precisava de presença. O silêncio tinha sido pesado, mas agora a voz de Deus mostrava que ele nunca tinha deixado de estar no controle. E aqui está uma lição gigante. Às vezes o que mais precisamos não é de explicações, mas de confiança renovada. Deus continua fazendo perguntas. Ele fala sobre os animais selvagens, sobre o mar, sobre o nascimento das cabras monteses, sobre as águias que voam alto. É como se estivesse dando uma tour pela criação, mostrando detalhes que só ele conhece. A cada pergunta, Jó se sente menor diante da grandeza divina, mas ao mesmo tempo mais seguro. Porque se existe alguém que controla tudo isso, então ele pode descansar. E esse momento também desmonta o ego humano. Jó era justo? Sim. Era íntegro? Sim. Mas diante da voz de Deus, ele percebe que ainda era pequeno demais para entender os planos maiores. Não é sobre mérito, é sobre soberania. E aí vem uma virada emocionante. Em vez de se revoltar, Jó se rende. Ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase é uma das mais marcantes de toda a Bíblia, porque mostra que a dor levou Jó a um nível de intimidade com Deus que ele nunca tinha experimentado antes. E para pensar, quantas vezes não é exatamente na dor que a gente conhece a Deus de verdade? Quando tudo está bem, a fé pode ser superficial, quase automática. Mas quando tudo desmorona, é ali que a gente vê quem ele realmente é. Esse trecho da história é quase cinematográfico. Imagine um redemoinho, trovões, a voz de Deus ecoando no meio do caos e um homem quebrado que finalmente entende que não precisa controlar nada. É forte, é impactante, é transformador. E trazendo para hoje, a gente vive exatamente esse conflito. Queremos respostas rápidas, mas o que Deus oferece é confiança. Queremos lógica, mas o que Ele entrega é fé. Queremos o porquê, mas Ele mostra o para quê. A voz de Deus em Jó também serve como um alerta. Ele mostra que muitas vezes a gente limita a vida às nossas dores e problemas, mas existe algo muito maior acontecendo. A vida não gira em torno apenas da nossa história pessoal. Há um propósito que ultrapassa nossa compreensão. E essa é uma chave poderosa. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar em quem entende tudo. No auge desse encontro, Jó finalmente encontra paz.
Não porque as circunstâncias mudaram naquele instante, mas porque a perspectiva mudou. O que antes era desespero, agora era rendição. E aqui vem a pergunta que pode te pegar de jeito. Será que você precisa de respostas ou precisa de confiança? Porque pode ser que a resposta que você tanto espera não venha, mas a confiança pode sustentar você assim mesmo. Essa cena também mostra que a fé não é uma transação. Jó não acreditava em Deus porque recebia bênçãos, mas porque reconhecia quem Deus era. Essa é a diferença entre uma fé madura e uma fé de conveniência. E olha que essa reflexão é forte para o nosso tempo. Muita gente só mantém fé quando tudo vai bem. Mas quando tudo desmorona, a fé desmorona junto. A história de Jó ensina que a verdadeira fé é aquela que permanece mesmo sem garantias. Deus não apenas mostra sua grandeza, ele também mostra sua proximidade. Quando fala dos detalhes da criação, como os ninhos das águias ou os filhotes dos corvos clamando por comida, ele está dizendo: eu vejo até os minúsculos detalhes. Será que não vejo você também? Isso é profundo, porque revela um Deus que é ao mesmo tempo grandioso e íntimo. Ele sustenta o universo, mas também cuida do detalhe da sua vida. E é nesse ponto que Jó se rende de vez. Ele percebe que não se trata de entender, mas de confiar. Ele entende que mesmo sem explicações, ele está seguro. No final desse bloco, o que fica é o impacto da voz de Deus quebrando o silêncio. É a lembrança de que, mesmo quando parece que nada faz sentido, existe alguém maior cuidando de cada detalhe. E a grande pergunta que ecoa é: você está disposto a confiar mesmo quando não entende nada? Se a resposta for sim, você já deu o passo mais importante. E olha, se você achou esse momento intenso, se prepara para o próximo bloco. Porque depois da voz de Deus vem a reviravolta mais impressionante, a restauração de Jó. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Bloco 5. A restauração inesperada. Depois de todo o silêncio, depois da tempestade, depois das perguntas que deixaram Jó sem palavras, algo extraordinário acontece. A reviravolta. Aquele homem que parecia estar no fim da linha começa a viver um dos maiores começos da história. E olha só como é irônico. Jó não foi restaurado quando recebeu todas as respostas. Ele foi restaurado quando se rendeu. O ponto de virada não veio quando ele entendeu o porquê, mas quando aceitou que não precisava controlar tudo. É nesse momento que Deus vira a chave. Ele não só devolve a Jó aquilo que ele havia perdido, como dá em dobro. O cara que tinha perdido absolutamente tudo passa a ter novamente rebanhos, terras, riqueza e, principalmente, uma nova família. Imagina a cena. Quem olhava para Jó no auge do sofrimento dizia que era o fim. Mas Deus estava escrevendo apenas um novo começo. E esse é um ponto poderoso. Às vezes, o que parece fim é só um intervalo antes da maior virada da sua vida. E essa virada não é apenas material. A restauração de Jó começa dentro dele. Ele sai da fase de dor com uma fé renovada, uma visão muito mais profunda, uma confiança inabalável. Ele descobre que pode perder tudo, mas se tiver a presença de Deus, ainda tem tudo. E aqui já surge a pergunta que te pega de jeito. O que é que realmente define a sua vida? É o que você tem? Ou é quem você é? Porque Jó mostra que, quando a identidade está em Deus, nada pode roubar a essência. A restauração de Jó também mostra algo que pouca gente percebe. Antes de ser abençoado, ele orou por aqueles mesmos amigos que o acusaram. Isso é gigante. O perdão foi parte do processo. Ele não foi restaurado apenas porque sofreu, mas porque liberou o coração.
E aqui tem uma chave que vale ouro. Muitas vezes, a virada só vem quando você decide perdoar. Enquanto o coração está preso na mágoa, a vida não anda. Mas quando você solta, quando libera, abre espaço para o novo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você ficou preso no passado porque não conseguiu perdoar alguém? Quantos dias perdeu remoendo algo que só te fazia mal? A história de Jó mostra que o perdão abre a porta da restauração. E a parte mais linda dessa virada é que Jó viveu ainda muitos anos depois, em paz, cercado de filhos e filhas, com uma vida longa e cheia de significado. Ele viu sua dor virar testemunho. Ele viu seu luto virar celebração. E a gente precisa entender isso. O sofrimento não foi a última página. A última página foi vitória. Esse detalhe é inspirador, porque mostra que mesmo quando a vida arranca tudo de você, existe a chance de recomeçar. E às vezes o recomeço é ainda maior do que o que você tinha antes. Imagina se Jó tivesse desistido no meio do caminho. Ele nunca teria visto o final glorioso que Deus tinha preparado. E aqui está a lição. Não desista no silêncio, porque a virada pode estar mais perto do que você imagina. A história de Jó termina como uma das maiores provas de que a fidelidade não é em vão. Pode até parecer que demora, mas Deus honra aqueles que permanecem. Agora, trazendo isso para o nosso tempo, quantas pessoas já não passaram por crises financeiras, perderam empresas, carros, casas e depois recomeçaram? Do zero, muitas vezes voltando ainda mais fortes. Ou gente que passou pelo luto de perder alguém e um tempo depois descobriu que ainda havia motivo para sorrir e viver. Essas histórias modernas são ecos do que aconteceu com Jó, porque a vida sempre nos oferece a chance de recomeçar, ainda que pareça impossível no auge da dor. E olha como isso conversa com o dia a dia. Talvez você já tenha sentido que sua vida foi para o chão. Seja por uma falência, um divórcio, uma decepção ou até uma doença. Talvez você até tenha pensado, acabou para mim. Mas a história de Jó grita justamente o contrário. Não acabou, ainda dá para recomeçar. E o mais louco é que a restauração de Jó não foi só devolver o que ele perdeu, mas foi um nível acima. Isso mostra que muitas vezes a dor nos prepara para carregar algo ainda maior. O Jó do começo da história já era abençoado, mas o Jó do final era muito mais maduro, mais forte e mais íntimo de Deus. Essa diferença é crucial. Não é só sobre o que você tem, é sobre quem você se torna depois da dor. E aqui fica a grande pergunta que ecoa nesse bloco. Você acredita que pode haver uma restauração para a sua vida? Você acredita que, mesmo depois da dor, existe um novo começo esperando por você? Se Jó conseguiu, por que você não conseguiria também? E olha, se você achou essa reviravolta forte, espera pelo próximo bloco, porque vamos fechar com uma reflexão poderosa que pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias batalhas. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar que ainda existe esperança. Bloco 6. O final que transforma tudo. A história de Jó poderia ter terminado no sofrimento. Poderia ter acabado naquela cena trágica, ele sentado na cinza, sozinho, ferido e sem respostas. Mas não, o final é completamente diferente. A história termina com vitória, com recomeço, com esperança renovada. E é isso que torna a jornada de Jó tão incrível. Ela não é sobre tragédia, mas sobre transformação. Depois de tudo que passou, Jó não apenas recupera em dobro o que perdeu, mas sai da experiência como um homem totalmente novo. A dor forjou nele uma fé que não podia mais ser quebrada. A vida provou que ele não era forte porque tinha riquezas, mas porque tinha raízes profundas. E essa é a grande mensagem. Não é o que você perde que define a sua história, mas o que você aprende no processo. Agora pensa comigo,
Quantas vezes você olhou para a sua vida e só conseguiu enxergar perdas? Quantas vezes achou que aquele era o fim da linha? Pois é, mas o livro de Jó mostra que a última palavra não é do sofrimento, e sim da esperança. E aqui entra uma virada de reflexão. Talvez você ainda esteja vivendo o capítulo da dor. Talvez ainda não tenha visto o capítulo da restauração. Mas a história de Jó prova que esse capítulo existe. Ele pode demorar, mas chega. Essa conclusão também nos lembra que o sofrimento nunca é em vão. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração feita no silêncio tem um propósito. Não porque a dor seja boa, mas porque ela molda quem nós nos tornamos. E aqui está uma chave que quebra padrão. O final de Jó não foi só sobre ele. Foi sobre todos que ouviram sua história depois. Até hoje, séculos depois, a história dele inspira milhões. Ou seja, a sua dor também pode virar esperança para alguém. Já pensou nisso? Que aquilo que hoje te faz chorar pode ser justamente o que amanhã vai curar outra pessoa? Esse é o poder de transformar dor em testemunho. O mais bonito é que Jó terminou a vida em paz. O texto bíblico diz que ele viveu muitos anos, viu filhos, netos e bisnetos. Ele não só foi restaurado, mas teve tempo para aproveitar essa nova fase. Isso mostra que Deus não quis apenas dar um final feliz, mas uma vida plena. E aí fica uma pergunta direta. O que você faria se soubesse que ainda existe um futuro de paz preparado para você? Você desistiria agora no meio da dor ou continuaria acreditando até ver a virada? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo. O final da história de Jó também ensina que a fé verdadeira não depende de recompensas. Ele não permaneceu fiel porque sabia que teria o dobro no final. Ele permaneceu porque confiava, mesmo sem garantias. Esse é o tipo de fé que muda tudo. Confiar sem precisar ver. E isso traz uma reflexão atual. Vivemos em uma geração que quer tudo rápido, instantâneo, com resultados imediatos. Mas a vida real não funciona assim. A vida exige paciência, resiliência e confiança no processo. A história de Jó é quase um grito contra a pressa. É como se dissesse, espera, o melhor ainda vem. E aqui vai um gancho poderoso. Você acredita que o melhor ainda está por vir na sua vida? Ou já aceitou que o sofrimento será eterno? A diferença entre desistir e vencer está exatamente nessa resposta. No fechamento desse livro, fica claro que a dor não tem a palavra final. O sofrimento não é soberano, Deus é. E quando ele entra na história, até o que parecia fim vira começo. E talvez essa seja a mensagem que você mais precisa ouvir hoje. Não importa onde você esteja, não importa o quanto você tenha perdido, ainda existe um final diferente esperando por você. Pode ser que agora você esteja nas cinzas, mas lembre-se, Jó também esteve. Pode ser que agora você esteja ouvindo só silêncio, mas lembre-se, Jó também ouviu. Pode ser que agora você esteja sendo julgado, mas lembre-se, Jó também foi. E se ele viu a restauração, por que você não poderia ver também? O livro de Jó termina, mas a sua história ainda está sendo escrita. E quem escreve não é a dor, não é o acaso, não é o julgamento das pessoas. Quem escreve é Deus. E quando ele é o autor, o final sempre é maior do que o começo. Então aqui vai uma última reflexão. Você está disposto a deixar Deus escrever o final da sua história? Se a resposta for sim, você pode se preparar, porque assim como Jó, o seu testemunho ainda vai impactar gerações. E trazendo isso para o nosso presente, pense em quantas histórias reais você já ouviu de pessoas que perderam tudo e recomeçaram. Gente que faliu e depois reconstruiu a vida. Casais que quase desistiram, mas reergueram a família. Pessoas que enfrentaram doenças graves e depois testemunharam milagres. Essas histórias existem porque a restauração é possível. E quem sabe você não está escrevendo a sua agora? Pode ser que no futuro alguém se inspire na sua trajetória, do mesmo jeito que hoje você se inspira na de Jó. Então não subestime o poder do que você está vivendo, porque no final,
até a dor vira ferramenta para algo muito maior. E para fechar com chave de ouro, lembre-se, se Jó tivesse parado no meio, nunca teria visto o final glorioso. Não pare no meio da sua jornada. A fidelidade sempre é recompensada. Se essa mensagem falou com você, já se inscreve no canal agora, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil. Quem sabe a virada que ela precisa não começa com uma palavra de esperança.